Capítulo 31, A Epopeia do Treinamento AK. Sora ganhou 10.000 Soul Points, então ele os deixou de lado por enquanto, pois estava planejando realmente trollar um gatinho, além do fato de que o gatinho tentou cortar o pipi de Ichigo, que também era dele, já que eles compartilhavam o mesmo corpo. Enquanto ele pensava nisso, de repente um raio de luz surgiu em sua mente. Isso significa que Oazo acariciou uma garotinha. E o mais importante, ela já tinha 2 sacolas, não é de admirar que ela tenha se tornado uma milf até agora no que diz respeito aos seios. Comparando Inoue e Yoruishi, a pequena deusa da pele escura ganha com suas pernas e seios sensuais, eu me pergunto qual será o sabor dela no meio. Eu gostaria muito de brincar com ela, mas mesmo assim, como devo proceder isto? É um grande problema que nós dois usemos um único corpo. Droga, eu deveria ter feito dele um Zanpakuto e não um clone também. Sora, agregador GRG, caramba, cérebro, pense. PFFFFFF bem, por enquanto, eu deveria pensar como diabos, ou espere, há uma maneira. Sora, eu posso usar isso. Que comece o plano de Mofu meu waifu. Enquanto Sora fazia planos para o futuro, Ichigo, por outro lado, ainda era menor que Mia maior que. Sora voltou para o mundo exterior e começou a controlar seu corpo, ele foi brincar com suas irmãs, disse palavras bonitas para sua mãe e seu pai e ele começou a passear pela cidade a torto e a direito, para cima e para baixo dentro das lojas ele foi a todos os lugares, enquanto caminhava viu algumas borboletas imaginárias e sabia que estava quase chegando a hora de Rukia, mas primeiro ele tinha que fazer um prisioneiro. Ele continuou andando e finalmente chegou a uma loja familiar que tinha uma placa que não poderia ser mais familiar do que nunca. Menor que loja Urahara maior que ele viu 2 crianças na porta, um homem com cabelo rebelde e um morcego e o outro menina com 2 rabos de cavalo. Ponto de interrogação. Masculino, quem é você? Ponto de interrogação. Mulher, ano, quem você está procurando, senhor? Sora, estou querendo comprar um gato preto, vocês têm algum em estoque? E quem são vocês 2 pequeninos? Ponto de interrogação. Mulher, ano, sou Ururutsu Mugiai senhor e tem um gato preto que aparece na loja mas está à venda. Ponto de interrogação. Masculino, Jinta Hanakari e diga isso de novo seu desgraçado que vai comprar nosso mask, BGBBGBGGBLLLL. Ele foi atingido atrás dele por um cara alto e de bigode ao ver quem era e a pouca hostilidade que o garoto estava emitindo. Ele não era outro senão Tessai quando se lembrou da aparência de Sora, ele ficou um pouco atordoado antes de intervir e vir na frente dele. Tessai, Urahara-san e Yoruishi-san estão esperando lá dentro, por favor, siga-me. Ao entrar na loja, ele viu a menina se curvar enquanto o menino levantava os dedos médios com veias na testa, ele amaldiçoou interiormente $cerquilha %. Ele entrou em direção ao último andar, onde a passagem secreta estava escondida para a instalação subterrânea onde ele treinou quando tinha meses de idade até os 3 a 4 anos de idade e como ele poderia esquecer de beliscar aqueles mamilos dela. Oh, boas lembranças! No momento em que ele entrou no subsolo e esperava algo sério ele viu algo inacreditável uma pequena mesa parecida com Kotetsu de um lado Urahara tomando chá e do outro lado Yoruishi em sua forma de gato brincando com uma bola underscore. E assim que ele estava prestes a cumprimentá-los, ele ouviu um som muito familiar. Sistema, Jing, submissão acionada. Treine a forma de gato Yoruishi com pílulas de peixe e pílulas de presunto. Recompensas, uma marca especial aparecerá no corpo de Yoruishi para que o anfitrião possa encontrá-la a qualquer momento. Fim do capítulo. Capítulo 32, A Epopeia de Treinar um Gato 2. Ok, eu realmente não posso comentar sobre isso porque diabos uma submissão como essa surge do nada. Sistema,
O anfitrião já a definiu como alvo de casamento e prosperidade, portanto, um pouquinho de ajuda para sempre conheça os feitos dela. Por exemplo, tomar banho. Sora começou a chorar dentro dele. Sistema, eu te amo, você é o melhor, e ele não obteve resposta. Voltando à sua realidade agora, ele foi e sentou-se no lado oposto de Urahara e ficou esperando ele terminar antes de começarem a conversar. Depois de um tempo Urahara olhou para Sora e disse para ele, chocando-o profundamente: Urahara, bem-vindo Kurosaki Ishigo, ou devo dizer Xiaolan Sora. Sora, você poderia fazer a gentileza de me dizer como você me descobriu? Urahara, era simples na verdade. Quando você nasceu e passava dias aqui você tinha uma certa maturidade e fazia coisas incalculáveis da sua idade. Sora, você pode ir mais rápido, eu não tenho o dia todo, você sabe. Urahara, Gugugu, tosse bem se você insiste. Há 10 anos ao acordar você sabia perfeitamente o que iria enfrentar, mas mesmo assim você foi e pediu. Esse foi o ponto 1. Sora, então eu acho que o ponto 2 serão meus 2 nomes e então o ponto 3 terá um comportamento totalmente diferente até hoje, certo? Urahara, você realmente tem tanto tempo que está encurtando ainda mais seu tempo. Sora, você pode dizer isso. O próximo ponto será XMMM. Gato. Urahara, será cada palavra que você disse quando brigamos. Ela pulou do chão para o chapéu de Urahara enquanto falava e ficou lá sentada. Sora, por favor, desça daí, eu te darei um presente, e não me lembro daquela época, afinal, eu estava passando por Hollowification. Gato. Yoruishi, com ciúmes, você quer balançar minha patinha fofa. Sora, você pode balançar o que quiser quando estivermos sozinhos, mas tem certeza que não quer meu presente? Tive muito trabalho para criar esses fiches. Como Sora disse que ele pegou um pequeno frasco com pílulas que lhe custaram 50 soul points, enquanto a ironia era que ele ouviu que ele ganhou um maldita XP, e logo quando ele abriu um aroma doce entrou em seu narizinho onde você pôde vê-la começando a babar. Ele ignorou completamente o pobre gato de olhos brilhantes e continuou a falar com Urahara. Sora, tem mais alguma coisa? Ainda tenho alguns presuntos para cozinhar e refinar para minha garotinha. Urahara, o que eu gostaria de saber é quem é Ishigo e quem é você. Sora, finalmente, bem, provavelmente já lhe contei que quando fiquei furioso, ocupei o corpo de Ishigo antes de ele nascer, embora mal tivesse formado sua alma, então nasci, mas quando despertei meus poderes, todas as almas que residiam neste corpo entraram em conflito, então Ishigo de alguma forma se tornou meu Zanpakuto enquanto minha alma foi drenada, resultando no que você imaginou. Quando ele terminou e viu Urahara em profundo pensamento, um flash negro apareceu na frente de Sora coçando as mãos por aquelas pílulas doces que fez seu nariz e seu apetite enlouquecerem. Gato. Yoruishi, Niao GRRRRRRNIAGRRR. Urahara deu o seu melhor depois de tanto pensar para não rir enquanto Sora estava sem palavras sobre seu comportamento. Tessai, por outro lado, tem spams no ar seu rosto. Sora perguntou ao sistema que tipo de peixe era que criou a pílula e a resposta que obteve quase o fez desmaiar. Sistema, um certo tipo de peixe que os gatos machos dão à sua amada gata quando estão no cio. Fim do capítulo. Capítulo 33, Uma garota na janela. Sora passou as horas seguintes brincando e alimentando peixinhos e presuntos para seu gatinho e depois foi para sua casa onde brincou com suas irmãzinhas, comeu com sua família e depois foi para seu quarto passar a noite. Quanto a Ishigo, logo quando ele foi encontrado e estava vivo e chutando, ele caiu morto mais uma vez ao rir de Sora, que foi perseguido pelo sistema. Horas se passaram e a noite caiu sobre o mundo enquanto dentro de um quarto na menor que cidade de Karakura maior que um humano estava sentado ali em meditação quando ouviu o sistema soar o alarme. Sistema, Jing, submissão acionada, chute Rukia pela janela sem que ela perceba. Recompensas, 5.000 XP, 1.000 soul points. Sora estava começando a liberar sua Reiatsu lentamente, mas com firmeza para poder desenhar alguns buracos e com isso atrair Rikia aqui mais rápido.
Em outra sala, Shin e Masaki ficou intrigado com o comportamento de Ichigo. Eles tinham o mesmo pensamento e curiosidade, por que ele está fazendo tudo isso. Sora sabia que seus pais seriam capazes de senti-lo, pois ele sabia que eles haviam restaurado seus poderes, mas isso não o impediu. Ele estava aumentando a intensidade de sua Reiatsu e eventualmente em algum lugar desta cidade uma figura apareceu com menor que Flash e passos maior que ao sentir tanto vazamento de Reiatsu ela estava pensando qual idiota estava causando isso. Ela saiu de onde estava e foi em direção ao centro do vazamento, mas de repente ele desapareceu. Ela não conseguiu mais localizá-lo e pousou em a janela mais próxima que ela achou surpreendente foi a janela do Kurosaki. Ela acabou entrando sem sentir nenhum pingo de Reiatsu de qualquer pessoa que morasse aqui, mas ela podia sentir que eles tinham almas poderosas, especialmente o garoto na sala que ele estava fora, carregue enquanto dorme silenciosamente. Sora, por outro lado, ele preparou há muito tempo um menor que clone da alma espiritual maior que junto com um menor que porta sem forma maior que para que algo completamente fora de sua imaginação acontecesse. Quando ela estava prestes a fazer isso, sair, ela sentiu uma rajada de vento frio que a empurrou levemente, primeiro suavemente, depois com mais força, para fora da janela, sentindo dor quando ela caiu no chão. Eles ficavam dizendo como diabos uma rajada de vento a despistou. Estava fora da norma que algo com apenas 1 em trilhão pudesse acontecer e isso aconteceu com ela. Ela não teve tempo suficiente para pensar sobre isso, pois ela podia sentir muitos etéreos se aproximando que seriam problemáticos se ela não cuidasse deles agora. Sora já havia acordado e estava olhando para ela sem nenhum apelo sexual. Ele tinha ouvido alguns alarmes após a conclusão da subquest e enquanto estava feliz, ouviu alguém atrás dele. Yoruichi, Aya boia, onde você guarda seus peixinhos? Sora, o que aconteceu? Você se apaixonou por mim e veio tarde da noite contar histórias na minha cama. Yoruichi, se você quer que eu só durma com você, não tenho problema com isso, mas é melhor você não fazer nada engraçado. Sora, eu nunca disse nada sobre coisas engraçadas, isso significa que você quer esse tipo de coisa. Yoruichi corou ao perceber que cavou sua cova na frente dele. Sora a viu tentando esconder seu constrangimento e ficou muito satisfeito. Ele também ouviu a conclusão da subquest para treiná-la. E enquanto ele estava se preparando para entrar com ela para algumas coisas engraçadas, ele congelou com os alarmes em sua mente. Fim do capítulo. Capítulo 34, A Chegada. Sistema, Jing, submissão em cadeia acionada. Proteja Kushiki Rukia de Hollows. Recompensas, 1 nível, 1000 pontos de alma. Sistema, Jing, submissão em cadeia acionada. Destrua uma bola de Good Quincy que foi ativada nas proximidades. Recompensas, 1 nível, 1200 soul points. Sistema, Jing, submissão em cadeia acionada. Mate todos os Hollows 0 sobre 100. Recompensas, 2 níveis, 2000 pontos de alma. Enquanto ele estava se preparando para entrar com ela para algumas coisas engraçadas, ele congelou com os alarmes em sua mente, e quando os checou, ficou sem palavras com uma cara chocada que era impossível esconder e quando Yoruichi estava prestes a perguntar o que havia de errado ela sentiu múltiplas assinaturas de Hollows na área o que a deixou também chocada. Rukia, por outro lado, estava com uma enorme dor de cabeça ela teve que matar mais de 15 Hollows até com suas pequenas habilidades Ikido, mas eles ainda apareciam como doces em todos os lugares. Ela estava começando a ficar cansada e eventualmente cair em uma situação grave, ela não podia pagar por isso, então ela usou seu Shikai. Rukia, menor que dança, Sode no Shirayuki maior que. Sua espada se transformou de um Shinigami simples em uma katana branca com um pedaço de pano no punho, tornando-a lindamente como se fosse feita de neve. Então a temperatura ao redor dela começou a cair enquanto ela atacava eles. Rukia, menor que segunda dança, Hakuren maior que. Ela colocou a ponta de sua espada no chão 4 vezes e um fluxo branco de Reiatsu saiu de dentro dela, e explodiu em direção aos Hollows, atingindo alguns deles, matando-os instantaneamente e ferindo gravemente alguns deles.
Enquanto ela continuava a desencadear um ataque após o outro, Sora estava observando-a junto com Yoruichi com preocupação em seu rosto, e Yoruichi não pôde evitar e perguntou preocupado. Yoruichi, o que há de errado, Ichigo? Sora, a propósito, é Sora, e por alguma razão, posso sentir em algum lugar por aqui um Quincy Marble que atrai Hollows, mas não consigo identificar a localização dele. Yoruichi, Ichigo ou Sora, qual é a diferença? É a mesma coisa, embora até certo ponto você terá que encontrar uma maneira de não nos confundir. Sora, você acha? Mas eu gosto do jeito que está agora. Yoruichi, por quê? Sora, podemos trollar muita gente assim. Ele disse isso com os olhos brilhantes e com seriedade na voz, fazendo Yoruichi explodir em gargalhadas com lágrimas nos olhos e continuar a rir até ser sufocado pelas próximas palavras de Sora. Sora, claro que eu não tentaria esse truque com minha esposa Cat agora, não é? Yoruichi, você tem que se esforçar um pouco mais para me tornar seu, e isso só daqui a 1 milhão de anos. Sora, eu não quero ouvir isso de alguém que veio ao meu quarto no meio do ano, à noite para fishes, e por falar nisso, você não tem ideia de que tipo de peixe eu usei, né? Quando ele deixou Yoruichi com essas palavras, ele a viu profundamente em pensamentos, pensando em suas palavras, quando ele deixou sua posição e foi tentar fazer algo para diminuir o fardo de Rukia. Seguindo em seu próprio ritmo em direção a ela, ele sentiu uma leve perturbação alguns milhares de metros acima dele, e quando olhou para o céu ficou chocado ao ver uma abertura do portal preto revelando uma figura negra gigante no meio da cidade com um enorme rosto branco e nariz pontudo, chocando todos os presentes. Fim do capítulo. Capítulo 35, o menos grande. Sora, droga, como diabos eu esqueci algo assim. Enquanto MC estava reclamando sobre isso, Rukia também, porque ela já estava em seu limite, ela teve que matar incontáveis Hollows usando menor que primeira dança e segunda dança maior que repetidamente junto com Ado e Bakudo, fazendo enormes pilares de gelo em todos os cantos da cidade e também um pouco de buraco como rachaduras que se espalham como uma teia de aranha sem conseguir reduzir nenhuma delas. Do jeito que as coisas estão agora, ela não seria capaz de fazer mais nada a não ser ganhar um pouco de tempo. Yoruichi viu como grave era e decidiu entrar na briga, mas por estar escondida do Gotei 13 ela decidiu se transformar em gato mais uma vez e lutar daquele jeito. Enquanto a batalha acontecia entre as partes, Sora ativou seu Bakudo personalizado menor que Formilés Dors maior que e saiu em uma matança com as próprias mãos enquanto procurava pela bola de gude. Durante toda a bagunça, o menos grande percebeu ele e atirou incontáveis menor que Bara maior que em seu rosto, tornando difícil se esquivar e matar. Ele então usou as portas de tal forma que cada menor que Bara maior que foi atirado contra aqueles que Rukia estava lutando. Bum bum, ondas de boom e sons de explosões vinham de trás de Rukia enquanto lutava contra um oponente um pouco difícil. Ela sentiu que ela tinha agora mais espaço para revidar, e quando ela virou a cabeça ela viu muitas cinzas flutuando no ar. Rukia não sabia se deveria rir ou chorar porque um menos grande estava ajudando ela mais como se fosse tratando tudo como formigas. Quando ela terminou seu último Hollow na frente dela e enquanto estava um pouco pálida e ela checou os arredores em busca de algum Hollow perdido, depois de não ver nada, ela foi atrás do menos grande. Sora estava começando a se sentir realmente chateado e não demorou muito para que um menor que Bara maior que perdido batesse com as pernas bem nos joelhos. O suor frio escorria de sua testa um pouco acima e sua virilha teria se tornado história. Naquele momento ele parou de se mover e se virou para o grande traseiro menos e olhou para ele com os olhos cheios de escuridão. Nenhuma partícula de emoção poderia ser visto neles. A intenção de matar estava se espalhando por seu corpo, deixando todos que podiam sentir isso bastante chocados. Ichigo por dentro enquanto assistia ao show e ria com pipocas imaginárias enquanto pensava pela memória de MC que eles eram deliciosos. Ele cuspiu comida e ficaram olhando com os olhos bem abertos para todo o show de quase perderem uma parte do corpo. Os dois ficaram tão chateados pela primeira vez que eles realmente concordaram em uma única coisa sem falar, e isso foi: esse maldito menos precisa morrer.
Mal sabiam eles que uma sombra negra que normalmente tinha olhos amarelos amendoados enquanto lutava com Hollows, ela viu isso e ficou muito mais furiosa do que eles, transformando seus olhos em vermelho escuro com luz roxa piscando neles. Ela teve um pensamento e isso foi: esse maldito menos precisa morrer. Rukia, por outro lado, estava sentindo três intenções de matar diferentes em direção a um único alvo enquanto pensava sobre o que pensava. Rukia, não sei quem são essas pessoas, mas o pobre menos vai morrer. Fim do capítulo. Capítulo 36, uma batalha épica, um gato enfurecido contra o menos grande. Como todos os quatro estavam pensando que esse menos em particular iria morrer. Em um canto distante, dois copos foram vistos na escuridão, observando-os com uma cara altiva e arrogante, pois ele pensava que estava muito acima deles e poderia facilmente resolver isso. Ele observou enquanto a cidade estava ficando lentamente, mas firmemente em ruínas. Ele riu de si mesmos, sendo fracos demais para lutar com ele nesse tipo de competição. Sim, para ele era tudo um jogo, mesmo que ele não tivesse matado nada ainda, o que o intrigou e se perguntou por quê. Ele não sabia que quando Sora estava usando sua Reiatsu ele fez todos os Hollows que foram atraídos por seu Marble irem para lá. Que muita sorte! Ele pegou seu mármore de volta e começou a se mover pelos becos em direção a eles. Do lado de Sora, quando ele estava prestes a pular e despedaçar essa cadela de menos, ele ouviu um rugido alto atrás dele, forçando-o a virar. O que viu, chocou-o dentro de sua alma, pois ele não se lembrava de que Yoruishi possuía olhos vermelhos e iluminação roxa. Ele só conseguia fazer cara ou coroa com uma razão pela qual ela estava mortalmente chateada. Gato Yoruishi, www. Ela usou seu Reiatsu e seu título como a deusa do Flash para fazer centenas de imagens posteriores fazendo parecer um exército de gatinhos que por sua vez atacou de menos, deixando-o sem espaço para revidar. A batalha estava acontecendo. Rukia chegou e viu isso quando Sora esperava vê-la chocada. Na realidade ele ficou chocado com o que ouviu dela. Rukia, ou uma gatinha fofinha. Ichigo estava rindo do coração. Saiu enquanto MC estava se encarando, pois havia esquecido que Rukia gosta de brinquedos fofinhos e animais. A batalha continuou por um bom tempo porque era difícil para ela lutar como um gato, mas ainda assim ela tinha orgulho de si mesma. Ou não faça isso ou faça com um estrondo, e foi isso que aconteceu. Gato Yoruishi, menor que Shunko, maior que. Enquanto usava uma habilidade semi-completa em sua forma de gato, um gato gigante foi criado a partir de Reiatsu iluminado com ela no centro disso, fazendo com que ela alcançasse a mesma altura do menos grande. Atrás, enquanto Yoruishi continuava a atacá-lo, ele de repente lançou muitos menor que Bara maior que, atingindo-a e forçou-a alguns metros para trás, caindo no chão. Quando ela estava prestes a se levantar, ela viu de menos atacando uma bola vermelha escura, sua boca enviando-o em direção a ela. Ela usou seu ataque final. Gato Yoruishi, NNIIAARR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 
Ele estava vindo em sua direção explodindo qualquer coisa ao redor deles a partir das ondas de choque entre eles e em uma fração de segundo, um flash preto apareceu através do caos na frente do menos. Gato Yoruishi, menor que Lightning Cat's Claw maior que. Ela dispersou sua forma gigante e concentrou toda sua Reiatsu em sua linda pata com unhas criando uma garra mortal de iluminação que destruiu de menos de sua cabeça até seu feito em pedaços ressoando o final de sua batalha quando ela caiu no chão ela foi pega pelas duas mãos e começou a acariciar sua cabeça enquanto estava exausta. Ruya estava olhando toda a batalha com os olhos fixos no gatinho fofo que acabou sendo abraçado por Sora, ela ficou chocada ao vê-lo e sentiu que ele era muito perigoso. Sora enquanto acariciava sua pequena esposa ele se virou e sorriu para Rukia dando-lhe arrepios e disse a ela.
Sora, isso não foi causado por mim, então não faça nada, isso vai custar sua vida, mas você pode me fazer um pequeno favor, volte e diga ao atual comandante do menor que Genryusai Shigeu Yamamoto maior que ele acabará pagando por expulsar meu gatinho. Enquanto ele deixava essas palavras para ela e estava prestes a sair, ele se lembrou de algo e se virou para contar a ela. Sora, de qualquer forma você provavelmente vai ser punida duramente por essa bagunça que aconteceu no seu plantão. Boa sorte com isso. Ele se virou e saiu, e ao fazer isso viu com o canto dos olhos uma figura observando-o na escuridão. Acontece que, exatamente como na história original, nesta linha do tempo, Ishida Uryu foi quem ativou o Marble. Pena que ele não o destruiu esta noite e completou apenas 2 das 3 submissões. Fim do capítulo. Capítulo 37. Uma noite de Mofu Mofu. Enquanto Sora viajava pelos becos com um gato na mão, Ishida o observava se afastando cada vez mais enquanto Rukia ficava ali congelada pelas palavras que ele disse a ela. E ela sabia disso, não mais como se ela sentisse isso de alguma forma. Ele estava certo, foi incrivelmente estranho que ela tenha sido enviada para cá neste momento, pois alguém planejou isso com pensamentos prejudiciais em sua mente. Ela ficou lá por um bom tempo e quando voltou a si, ela saiu em ordem, para descansar e depois ir para a loja do Urahara. Sora chegou ao seu quarto e entrou pela janela. Ela colocou o gatinho em sua cama, onde Yoruichi voltou à sua forma humana. Uma figura nua apareceu em sua cama mostrando seus seios bem redondos junto com suas pernas sensuais e seus lugares públicos que a fizeram corar. Sora sentou-se ao lado dela e soprou com a boca um pouco de ar nos ouvidos dela, fazendo-a tremer, e Sora começou a rir só para levar um soco na cara dele. Então ele ouviu Ichigo rindo e foi até lá com super velocidade na sua cara, reinos da alma, e quebrou todos os seus ossos, deixando-o trancado dentro de uma torre onde nenhuma luz podia ser vista. Quando ele voltou, viu Yoruichi com o rosto molhado e percebeu que enquanto batia em Ichigo ele estava apalpando seus seios e provavelmente a machucou. Portanto, como desculpa, ele a abraçou gentilmente e a beijou em seus lábios. Enquanto ela era beijada por ele, ela tentou resistir apenas para torná-lo mais agradável para ele. Quando ele torceu a língua com a dela, ele a sacudiu como se a eletricidade tivesse passado dentro dela. Depois de alguns minutos de beijos e respiração ofegante, pequenos sons de gemidos podiam ser ouvidos dentro do quarto, deixando-os cada vez mais envolvidos. No final, Sora não aguentou mais esperar e começou a ficar mais agressivo, com as mãos tocando suas lindas pernas até sua buceta, dedilhando e torcendo suas entranhas, fazendo-a gemer cada vez mais alto. Eles estavam tão envolvidos que haviam esquecido sobre as pessoas em sua casa, ouvindo tudo enquanto Masaki e Shin estavam em uma posição estranha enquanto continuavam ouvindo até Yoruichi atingir seu clímax nas mãos de MC. Sora perguntou ao sistema se ele fez a ação com ela. Isso conta, como futuro filho de Ichigo ou dele caso nasça um filho. System, o sêmen é feito do DNA da pessoa e de sua força da alma, portanto, o hospedeiro pode cortar a força da sua alma, resultando em forças ineficazes. Evitando os problemas do hospedeiro. Sora viu uma Yoruichi viciada e também estava em seus limites. Ele tirou a roupa e pulou em cima dela. Ele subiu em cima dela e sentiu uma dor aguda entre suas pernas, fazendo-a gemer de dor. Uma pequena linha vermelha podia ser vista nos lençóis. Sora então começou a bater em sua buceta na cama até que depois de alguns minutos Sora não conseguiu aguente mais e empurre ainda mais fundo, liberando seu leite dentro dela. Yoruichi quase desmaiou e ao mesmo tempo ficou chocada por ele ter terminado tão profundamente dentro dela sem perguntar. Ela então ouviu sorrir para ela com olhos adoráveis e continuou beijando-a e batendo nela, indicando que ele assumiria a responsabilidade por isso. Continuou até de manhã, quando eles acordaram. Eles se olharam nos olhos com pequenos rubores de ambos, se vestiram e na cama, uma linha vermelha podia ser vista nos lençóis. Yoruichi saiu pela janela em sua forma de gato e Sora desceu e se encontrou com sua família. Ao vê-lo, Masaki estava com o rosto vermelho. Karin e Yuzo tinham olhos pretos e olhavam para ele com ódio nos olhos, enquanto Shin estava com o rosto levantado. Baki para ele.
Sora os ignorou, sentou-se para comer para que ele pudesse se preparar para ir encontrar Sado e outros para sua rotina habitual de aula chata. Ele terminou de comer e saiu de casa dizendo até logo a todos que ainda estavam com os olhos roxos pela falta de sono. Fim do capítulo. Capítulo 38 – Um dia típico antes da escola. Ao sair de casa, Sora pôde ouvir algumas reclamações de suas irmãs em relação a seus pais. Ele só pôde deixar passar enquanto ia ao encontro de Sado. Como um estudante, pelo que viu no diário do sistema, Ichigo é temperamental, obstinado e impulsivo e sempre perseguia garotas. Apesar de afirmar não se importar com o que as outras pessoas pensam dele, ele tenta manter uma determinada imagem. Ele geralmente mantém o rosto em uma carranca quase permanente, com as sobrancelhas unidas. Seu comportamento franco e impetuoso é uma característica que o próprio Ichigo adquiriu com as memórias que recebeu de mim, e se alguém começar uma briga com ele, ele não poderá evitar estragá-las de volta. Ele se refere aos seus professores como instrutores, e realmente não fala com outras pessoas além de Sado, Keigo e apenas se uma garota tentar se aproximar dele ou ele quiser tirar algumas liberdades deles. Apesar de tudo isso, ele ainda é genuinamente compassivo e empático com os outros, especialmente com as almas dos outros, e tenta animá-los para que não se tornem hollows de tristeza e arrependimento, trazendo-lhes flores, brinquedos de aviões ou algo para acalmar os outros quando eles ficam chateados. Ichigo ainda é um aluno competente, classificado em 23º lugar no ano escolar, que estuda regularmente e não descura os trabalhos escolares. Ele trabalha tanto para superar os equívocos que muitos têm com base na cor de seu cabelo e na luta. Ichigo odiava a leitura da sorte, horóscopos, Feng Shui, mas agora é uma abordagem diferente para ele, como ele viu minhas memórias. Sora, bem, pelo que pude perceber, ele não mudou muito em relação ao seu personagem original. A única coisa que exigiu uma grande mudança foi sua obsessão em tomar liberdade com as garotas e acreditar no desconhecido. Fora isso, ele ainda ajuda seus amigos quando estão em apuros, sempre responde quando alguém começa uma briga. E ele ajudou ainda mais almas a falecer, será porque ele próprio se tornou uma. Depois de ler o log in The System sobre a vida escolar cotidiana de Ichigo, ele teve dificuldade em decidir se deveria destruir sua imagem ou mantê-la. Não houve muitos eventos importantes, a maioria deles foi excluída da história conforme ele alterava os cronogramas e criava o original. MC Azampakuto. Com o passar do tempo, ele chegou ao Karakura High School, onde se encontrou com todo mundo conversando sobre garotas de estudos e coisas do tipo. Ele viu Tatsuki chegando junto com Inoue e no portão estava o irmão de Inoue. Quando eles passaram por ele para ir para a aula, Tatsuki tinha uma expressão nojenta no rosto quando olhou para Sora, que tinha a aparência de Ichigo, enquanto Inoue olhava com uma expressão triste, complicada no rosto que foi notada por cerca de um segundo antes de eles saírem. Sora, devo dar meu clone físico portátil Jigai que ganhei na missão para Ichigo e restaurar minha aparência. Bem, poucos foram informados sobre isso, apenas Urahara, Yoruichi e definitivamente meus pais, mas ainda não contei a eles eu mesmo. Sora, suspiro, PFFFPFPFPFPFPFP. Vou deixar isso para o futuro. Quando o som da aula foi ouvido e todos estavam entrando para se sentar, Sora viu um aluno muito versado em seu uniforme, usando óculos, olhando para ele como uma provocação. E antes mesmo de tentar ignorá-lo, algo o impediu de não ignorá-lo. Sistema Jing. Submissão acionada. Desafie Ryu Ishida com seu orgulho como Quincy em um evento de prática de tiro ao alvo. Recompensas: 5 níveis, 2000 pontos de alma, 2x fragmentos de história. Fim do capítulo. Capítulo 39. Uma sessão de aprendizagem de história na escola. Ele quase cambaleou quando viu as recompensas de tal subquest. Mas estava confuso sobre os fragmentos da história, então o que mais ele poderia fazer enquanto estava sentado na aula? Qual era a maneira mais eficiente de aprender? Claro, ele perguntou ao seu próprio professor, o sistema. Sora, sistema, o que há com os menor que Shards of History maior que, o que são eles?
Sistema. Menor que Shards of History. Maior que são as necessidades do host de fragmentos para a próxima atualização do menor que The Bleach System. Maior que Sistema. Eles são criados a partir da adulteração do tempo e do espaço e das principais leis. O anfitrião fez duas grandes mudanças que criaram os fragmentos. 1. Salvar Masaki da morte foi um grande golpe para o crescimento de Ichigo. E 2. Você despertou seus próprios poderes de Shinigami em vez da maneira original. Menor que a transferência proibida. Maior que também fez com que você não tenha relações com Gotei 13. Sora, então por que você não deu antes? Sistema. Porque o host caiu em hibernação por 10 anos e enquanto eu estava atualizando não pude entregá-los a você e isso é para o primeiro fragmento. O segundo atendeu aos requisitos quando você se encontrou com Rukia. Sora, entendo, mas qual é a utilidade deles? Sistema. Host é realmente um idiota. Como o nome se aplica, eles registram a história neles e quando todos eles estão reunidos, eles devem ser usados para atualizações e se por acaso o host morrer, o sistema tem um ponto de backup automático desde o nascimento de Ichigo. Ele será ativado automaticamente e excluirá esse histórico, revertendo-o para o original. Suor frio escorria dele quando ouviu tudo isso, mas então um pensamento repentino o atingiu. E enquanto tremia com o rosto pálido ele perguntou: Sora, e em o que teria acontecido se eu tivesse matado Ichigo quando me tornei Shinigami? Sistema. Fragmentos da história nunca teriam aparecido neste mundo e quando o anfitrião teria morrido quando ambos os personagens principais morreram. Este mundo teria desaparecido nos reinos do nada. Mais simples, apagado permanentemente, matando trilhões com ele. Ele ficou chocado e de alguma forma ele percebeu o verdadeiro significado por trás disso. No mundo dele, se você tivesse pegado todos os episódios do mangá e colocado em 2 PCS, apagando todas as cenas do Ichigo, todos os diálogos que ele tinha deles em um PC, o que teria acontecido? A resposta foi assustadora, ele não queria pensar nisso. Só o fato de ele não conseguir Mofu seu gatinho foi suficiente para fazê-lo cagar tijolos e sentir inúmeros arrepios nas costas. Foi então que o som da aula terminando o despertou e o forçou a andar com dificuldade, pois ainda estava pensando nisso. Depois de se despedir deles ele caminhou em direção à sua casa e enquanto estava distraído uma única flecha voou de dentro dos becos indo direto para seu coração. Foi então que Ichigo gritou com toda a sua alma, fazendo Sora mal se esquivar com sua bolsa. Oh, eu não esperava que você se esquivasse daquele Ichigo tão impressionante. Sora se virou ao som da voz e então viu 4 olhos com um arco feito de Reiatsu e soube imediatamente quem era. Sora, Ishida, como ele disse, sentiu uma forte intenção competitiva por parte dele, fazendo nosso MC franzir a testa, mas depois lembrou que ele foi colocado em uma situação bastante perigosa por ele e na pior das hipóteses teria perdido a vida. Portanto, ele decidiu ali mesmo no percebi que se ele morresse, ele deveria pelo menos salvar seu ente querido e seu futuro WAIFUS, é por isso que ele gritou dentro de si: esses fragmentos são meu. Fim do capítulo. Capítulo 40, um leve vislumbre do poder de MC. Enquanto Ishida observava Sora olhando para ele, ele se sentiu bastante superior, pois era um Pure Blood Quincy e queria mostrar aos outros mestiços que ele é muito mais forte. Como um puro sangue, ele podia sentir as impurezas de Quincy dos outros e essa era uma das razões de ser atraente em Sora, já que ele podia sentir pequenas quantidades do poder de Quincy. Mal sabia ele que estava sendo enganado por MC como ele fez, nem sequer soltou sua Reiatsu mais parecida com sua espada nenhuma vez depois que ele acordou. Apenas Ichigo fez isso e mesmo assim ele foi enterrado para punição. Enquanto eles se encaravam, MC suspirou e conversou com ele. Sora, então, o que você deseja comigo, pequenos 4 olhos? Ishida, uma vadia meio confusa está realmente zombando de mim. Eu sou o herdeiro de Quincy, mostre algum respeito pela vida baixa. Veias pretas apareceram em sua testa mostrando que ele ficou um pouco chateado. Agora ele tinha certeza de que deixar os Quincy viverem deixava Ishida ainda mais arrogante.
Pensando um pouco ele pensou, o que eu amo mais do que tudo nas duas vidas. Isso é fácil derrotar bandidos e conseguir o garota, só da última vez que tentei eu morri e vim para cá, enquanto aqui eu tenho uma garota, tenho motivo para bater nele. Sim, eu faço. Eu preciso desses fragmentos para criar um ponto de salvamento para minhas desamparadas. Sora, eu sou um canalha PFFFFFFFX Hans então vamos ver quem é o inferior aqui, que tal praticar tiro ao alvo de Hollows? Sistema, Jing, submissão acionada, desafie Ryu Ishida com seu orgulho como Quincy em um evento de prática de tiro ao alvo. Recompensas, 5 níveis, 2000 pontos de alma, 2x fragmentos de história. Ishida, como diabos você vai vencer? Tudo bem, vamos lá, também estou curioso sobre sua força lamentável. Sora, já que você concordou, então use seu então ligue para Prideful Quincy's Marble, já que você estragou tudo antes e quase um quarto da cidade foi dizimada. Ishida, você sabia? Como? Sora, menos rostos chocados, mais ações, andem, vamos para as montanhas. Enquanto eles seguiam a toda velocidade em direção às montanhas, Sora estava falando com Ichigo em sua mente. Não, seria correto dizer que eles estavam negociando os termos da surra de Ishida. O tempo passou e eles chegaram à montanha enquanto MC ainda estava debatendo com Ichigo apenas para acabar sendo enterrado novamente e uma expressão de reclamação brilhou em seus olhos. Enquanto Sora estava saindo do reino da alma ele olhou para ele preso no chão e suspirou virando-se dizendo estas palavras de salvação. Sora, desde que fiz de você meu Zanpakuto eu realmente não tenho usado você. Não porque eu não queira, mas porque você precisa aprender seus próprios poderes e até agora você dominou o Shikai, mas se um nível de capitão chegar aqui esqueça, mesmo vendo Inoue e todos os outros, provavelmente morreremos, mesmo que a chance de morrermos seja pequena, essa possibilidade ainda existe. Ichigo ficou bastante preocupado com isso, pois ele sabe perfeitamente bem, como agora ele também podia ouvir o sistema e ouvir a história sobre os fragmentos. Se ele escolhesse morrer e fazer com que todos desaparecessem com ele, ele preferiria lutar contra o mundo e acabar levando a garota com ele. Ichigo, tudo bem, farei isso, nas memórias que recebi de você, nunca as entendi realmente, apenas segui em frente apenas para ser jogado fora a cada vez. Mas desta vez vou crescer ao seu lado. Sora tendo ouvido isso, ele sorriu para ele, mas então congelou e ele se virou novamente para Ichigo, tendo uma cara de pôquer que quase dizia, você sabe o que você acabou de dizer é gay, certo? Quando ele saiu depois de alguns segundos, Ichigo também percebi isso também e comecei a xingar cerquilha dólar cerquilha dólar cerquilha. Fim do capítulo. A paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte, Immanuel Kant.